O empurrão veio seco, sem aviso, e jogou o corpo do homem contra a parede suja do açougue como se fosse um saco de farinha. O barulho abafado ecoou pela feira de Imbuia, fazendo algumas cabeças se virarem, mas ninguém ousou intervir. Os sacos de frutas que ele carregava caíram no chão, espalhando goiabas maduras, bananas e um mamão que rolou até bater no pneu de uma carroça de verduras. O chinelo escapou do pé direito e ficou pendurado por um instante antes de cair virado na lama fina da manhã chuvosa. O que você está escondendo aí, hein, vagabundo? Rosnou o policial Ariovaldo, alto, forte, com o cinto da farda estufado e o olhar de quem já decidiu a culpa antes mesmo da pergunta. Roberto Carlos não respondeu. Não porque estivesse com medo, mas porque sabia. Sabia que qualquer palavra naquele momento só serviria de combustível para a raiva mal resolvida daquele homem que carregava um distintivo como se fosse uma licença para humilhar. O ex-jogador, ídolo de gerações, vestia uma camiseta de algodão gasta, calça de moletom desbotada e um boné simples. Ninguém ali na feira parecia reconhecer o homem que um dia calçou as chuteiras da seleção. Ele voltava ao bairro onde crescerá, depois de muitos anos longe, procurando silêncio, memória e, talvez, um pouco de paz. Mas em Imbuia, paz era artigo de luxo, principalmente quando Ariovaldo estava de plantão. Vai me responder ou quer que eu revire sua bolsa aqui mesmo na frente de todo mundo? Continuou o policial, agora arrancando a sacola das mãos de Roberto com um puxão que fez rasgar o plástico e espalhar mais frutas pelo chão. Algumas pessoas pararam. Uma senhora que vendia empadas na esquina apertou os lábios. Um menino que empinava pipa na praça abaixou o carretel. Mas o medo era antigo naquele bairro. Ariovaldo não era só um policial. Ele era o dono do silêncio. Um rei coroado pelo medo dos pobres. Só tem fruta, disse Roberto, finalmente, com voz baixa, tentando juntar as bananas que ainda estavam limpas. Só fruta? O tom de deboche na voz de Ariovaldo cortava o ar como navalha. E o que tem nesse bolso aí, hein? Não me venha com gracinha, não. Mostra logo. Antes que ele pudesse responder, Ariovaldo o empurrou de novo. O cotovelo de Roberto bateu na quina da parede e uma dor aguda percorreu seu braço. O boné caiu, revelando o rosto suado, marcado pelo tempo, mas ainda inconfundível para quem tivesse olhos atentos. Mas em Imbuia, onde a miséria fala mais alto que o futebol, as pessoas não olham muito para cima. Tira a mão de mim, disse Roberto, com mais firmeza, mas ainda contido. Eu não tô fazendo nada. Ariovaldo riu. Aquela risada cínica que só quem se sente intocável consegue produzir. Um riso que dizia, você não é ninguém aqui. Ah, então agora o malandro quer pagar de educado? Ele se aproximou, o rosto a centímetros do de Roberto, o hálito azedo de café velho e cigarro. Você sabe com quem tá falando? Não sei e nem quero saber, respondeu Roberto, mais firme. O tom calmo, mas o olhar aceso. O silêncio ao redor parecia mais pesado agora. A feira toda ouvia, mas fingia não ouvir. Ariovaldo era conhecido. Ele pedia contribuições de ambulantes, levava legumes das barracas sem pagar, fazia batidas nos becos onde o povo mais sofrido morava, sempre encontrando um motivo para levar uns trocados ou intimidar os que ousavam erguer a cabeça. Vamos ver se você continua corajoso na delegacia, disse Ariovaldo, sacando as algemas. Vadiagem já é motivo suficiente, e você tá bem com cara de quem tá devendo. Ele não tá fazendo nada, gritou uma voz fina, vindo de trás do trailer de caldo de cana. Era um menino, talvez 10 anos, magro, de chinelo furado e camiseta do Flamengo desbotada. Ele segurava um celular velho na mão. Estava filmando. Ariovaldo girou o pescoço como um touro. O que você tá fazendo aí, moleque? Só tô filmando, respondeu o menino, trêmulo, mas sem abaixar o braço. Ele não fez nada. Roberto Carlos olhou para o garoto. Nos olhos do menino havia o mesmo brilho que ele via nas arquibancadas, quando chutava uma bola e ouvia um estádio inteiro respirar junto com ele. Ariovaldo hesitou. Por um segundo, percebeu que estava sendo assistido, que havia olhos além dos olhos silenciosos. Mas o ego falou mais alto. Apaga isso aí agora, gritou, dando 2 passos na direção do menino. Não apago, não. O garoto correu, sumindo entre os corredores da feira, rápido como um raio. Ariovaldo se virou para Roberto, com os olhos em chamas. Mas ali, algo havia mudado. Carlos estava de pé. O rosto sério, o corpo firme, as frutas no chão ignoradas. Não adianta gritar. Todo mundo viu. E agora tem vídeo. Eu vou acabar com você,
seu desgraçado, cuspiu Ariovaldo. Mas Carlos apenas respondeu: eu já joguei contra os melhores do mundo. Você não me assusta. E com isso, ele se abaixou, recolheu seu chinelo e as frutas ainda aproveitáveis, colocou tudo em uma sacola nova que uma vendedora estendeu silenciosamente, e começou a caminhar pela feira. Ariovaldo ficou parado, os olhos procurando cumplicidade nas pessoas ao redor. Mas agora, uma mulher cruzava os braços. Um senhor fechava a cara. Um adolescente segurava o celular como se esperasse algo mais. O medo começava a rachar. Roberto Carlos sumiu na esquina, com o sol espiando por entre as nuvens e o barulho dos gritos do policial ainda ecoando nas vielas de Imbuia. Mas ele sabia, o primeiro chute já tinha sido dado. E não havia como voltar atrás. Naquela mesma noite, enquanto as barracas da feira eram desmontadas e as luzes amareladas dos postes começavam a piscar entre as vielas de Imbuia, uma revolução silenciosa nascia dentro de um quarto pequeno e abafado, nos fundos de uma casa com paredes descascadas e telhado de zinco. Lá dentro, sentado em um colchão fino jogado sobre o chão de cimento, o garoto Pedro olhava para a tela trincada de seu celular velho como se segurasse um pedaço de dinamite. O vídeo tinha 2 minutos e 17 segundos. Nele, o policial Ariovaldo empurrava um homem contra a parede, rasgava uma sacola de frutas e gritava ameaças. A imagem era tremida, mas clara o suficiente para mostrar a brutalidade. O som das palavras duras, do plástico rasgando, do corpo batendo na parede, estavam todos ali. E no meio de tudo aquilo, o rosto de Pedro, refletido de leve na tela, mostrava um misto de medo e coragem. Ao lado dele, Vinícius, seu irmão mais velho, entregador de moto e estudante de jornalismo quando o turno permitia, assistia ao vídeo pela terceira vez. Você tem noção do que você gravou, Pedro? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu só vi que era errado, respondeu o garoto, encolhido, com os joelhos encostando o queixo. Ninguém fazia nada. Eu pensei que se pelo menos alguém gravasse. Vinícius respirou fundo. Aquilo era mais do que um registro. Era um documento. Uma prova. Um grito. Esse homem, ele é o Roberto Carlos, murmurou, apontando para o rosto suado, que aparecia nítido em um dos quadros do vídeo. Quem? Pedro arregalou os olhos. O lateral da seleção. Do Real Madrid. Um dos maiores da história. Meu ídolo. Pedro piscou, sem entender. E por que ele estava com chinelo e sacola de fruta? Porque os grandes de verdade não precisam mostrar que são grandes. Vinícius apertou o botão compartilhar e enviou o vídeo para um grupo no WhatsApp chamado Imbuia Resiste, um espaço silencioso onde algumas dezenas de moradores comentavam abusos e descasos que aconteciam no bairro. Ninguém ali era ativista profissional, mas todos carregavam feridas. O vídeo foi recebido com emojis de espanto, interrogações e uma avalanche de mensagens. Minutos depois, uma administradora do grupo compartilhou o vídeo na página do Facebook Vozes de Imbuia, que raramente passava de 100 curtidas por post. Mas naquela noite, o número disparou. 50 visualizações. 200. 1000, 10 mil. Os comentários começaram a pipocar. É o Ariovaldo de novo. Eu já passei por isso com ele, mas ninguém acreditou. Esse homem parece o Roberto Carlos mesmo. Olha o jeito de andar. Até quando vamos calar? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto Carlos estava sentado na varanda da pequena casa alugada. Vestia uma bermuda leve e camiseta regata. O ventilador de mesa fazia mais barulho do que vento. Na frente dele, um copo com suco de acerola e um caderno aberto. Sim, Roberto escrevia. Era um hábito antigo. Quando jogava na Europa, mantinha cadernos com pensamentos, memórias, ideias de projetos. Naquela noite, ele escreveu apenas uma frase. Quando a dor vira rotina, o silêncio vira prisão. Ele não sabia do vídeo. Não sabia que seu rosto estava rodando em grupos de bairro, em perfis do Instagram, em canais de YouTube locais. Estava alheio ao fato de que, pela primeira vez em anos, o nome Imbuia começava a ser comentado fora das fronteiras do bairro. E não por causa de violência comum, mas por algo diferente, resistência. No dia seguinte, a feira amanheceu inquieta. Os ambulantes montavam as barracas olhando uns para os outros. O silêncio habitual deu lugar a cochichos e olhares cruzados. Dona Marlene, que vendia milho cozido, comentou. É ele mesmo. Meu neto mostrou o vídeo. É o Roberto Carlos. Seu Zé do Peixe balançou a cabeça.
Eu achava aquele homem diferente mesmo. Jeito de quem já viu muita coisa. Na delegacia, Ariovaldo entrou pela manhã com a postura de sempre, peito estufado, mão no cinto, olhar de cima. Mas sentiu algo estranho. Os colegas não o cumprimentaram com a mesma efusividade. Um estagiário desviou o olhar. Horas depois, seu superior o chamou na sala. Você tem ideia do que causou, Ariovaldo? Eu só tava fazendo meu trabalho. O cara parecia suspeito. O cara é o Roberto Carlos. E tem vídeo. Já estamos sendo bombardeados por jornalistas e até vereador ligou querendo explicação. Ariovaldo empalideceu. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que não era raiva ou soberba. Era medo. No campinho de terra batida onde as crianças jogavam bola com través feitas de pedaços de cano PVC, Pedro chegou correndo com o celular na mão. É ele mesmo! Gritou. Ofegante. O cara do vídeo é o Roberto Carlos. Os garotos pararam o jogo. Um deles, de nome Wallace, arregalou os olhos. Aquele homem que deu chute que dobrava no ar? Esse mesmo. Ele estava aqui ontem e o Ariovaldo empurrou ele como se fosse um mendigo. O silêncio caiu entre os meninos. Um deles chutou a bola de leve, como se testasse se o mundo ainda era o mesmo. No início da tarde, o vídeo chegou até um repórter chamado Jonas Vidal, conhecido por cobrir pautas sociais e denúncias na região. Ao ver as imagens, ele decidiu agir. Ligou para um contato na assessoria de imprensa da Polícia Militar, depois para um editor de um site de notícias independente, e por fim, tentou algo ousado: rastrear onde Roberto Carlos poderia estar hospedado. Usando as imagens do vídeo, comparou com fotos de ruas, tentou ligar pontos, identificou a feira e, finalmente, chegou até a pequena casa de esquina com janelas azuis. Bateu a porta. Roberto atendeu, com um olhar sereno. Você é o Roberto Carlos? Depende. Quem pergunta? Respondeu ele, meio brincando. Meu nome é Jonas. Sou jornalista. A cidade toda está falando do que aconteceu ontem. O senhor sabia? Roberto franziu o senho. Do que, exatamente? Um vídeo. Um menino gravou. O policial. O que ele fez com você? Isso está em toda parte. Roberto suspirou. Olhou para dentro da casa, onde o ventilador ainda girava preguiçoso. Depois voltou o olhar para Jonas. E o que querem que eu faça com isso? As pessoas estão despertando. A sua presença, sua reação, sua calma, isso inspirou. Estão falando em fazer uma mobilização. Eu não preciso aparecer em vídeo para saber o que é certo, respondeu Carlos. Mas se esse vídeo está ajudando o povo a acordar, então talvez tenha valido a pena o empurrão. Jonas sorriu. O senhor vai participar da manifestação? Ainda não decidi. Mas amanhã. Acho que vou jogar bola com a molecada no campinho do Malhado. Me parece um bom começo. E assim, enquanto a cidade ganhava consciência de um absurdo que por muito tempo foi normalizado, e os olhos começavam a se abrir para os abusos de Ariovaldo, Roberto Carlos permanecia fiel à sua maneira de lutar. Não com gritos, nem com manchetes, mas com atitude, presença e, principalmente, com humanidade. Ele sabia que o sistema era grande. Mas também sabia que, às vezes, basta um vídeo, um menino e uma verdade para fazer uma cidade inteira despertar. Era uma tarde abafada quando o sol apareceu com força, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Imbuia, bairro acostumado ao esquecimento, acordou em alvoroço. Não pelas sirenes costumeiras ou pelas buzinas de carros furando o engarrafamento da avenida principal, mas por um burburinho novo, um movimento que nascia de dentro para fora, feito semente rasgando o chão. O vídeo do empurrão em Roberto Carlos, agora com mais de 500 mil visualizações, havia ultrapassado os limites do bairro. Chegará a programas de televisão, perfis de celebridades, páginas de torcidas organizadas. E mais do que isso, havia despertado um senso coletivo de injustiça. As escolas do bairro discutiam o caso. Professores projetavam o vídeo em salas de aula, abrindo espaço para que os alunos, muitos vítimas do mesmo tipo de abordagem, pudessem falar. Um professor de história do ensino médio escreveu na lousa: o silêncio também é uma escolha. Mas quando gritar se torna necessário, o mundo muda. Naquela mesma tarde, Roberto Carlos estava no campinho de terra, como prometido. Usava uma camiseta vermelha simples, bermuda e chuteiras emprestadas. Ao lado dele, uns 20 meninos e meninas formavam uma roda. Ele segurava uma bola, mas não falava de futebol. Eu cresci em um lugar como esse. Cada muro aqui tem uma história. Cada linha no chão,
um sonho. Mas nenhum sonho sobrevive onde há medo. E eu vejo medo nos olhos de vocês. Isso tem que mudar. O silêncio dos pequenos foi quebrado por um grito vindo do lado de fora do alambrado. Vai ter marcha hoje, hein? Todo mundo na Praça 5. Era Vinícius, o irmão de Pedro, agora envolvido de corpo e alma no movimento. Em suas mãos, cartazes. Nas costas, uma mochila com camisetas escritas Justiça por Todos. Ele entregou uma para Roberto Carlos, que a segurou por um momento e depois vestiu por cima da camisa vermelha. Eu não sou político, nem ativista, disse Roberto. Mas se minha presença ajuda, então eu vou. Às 17 horas, a Praça do Coreto estava irreconhecível. Onde antes havia apenas velhos jogando dominó, agora havia crianças com cartazes, mães com megafones, jovens com camisetas estampadas com a imagem de Roberto Carlos em preto e branco. No centro, um pequeno palco improvisado feito com caixotes de feira. Ana, a moça da lanchonete que também filmara parte do abuso, subiu para falar. Suas mãos tremiam. Eu fiquei calada por muito tempo. Vi Ariovaldo pegar pão da padaria sem pagar. Vi ele revistar gente inocente, empurrar camelô. Mas quando vi o tapa no rosto de um homem que só segurava frutas, algo dentro de mim quebrou. Palmas tímidas se tornaram aplausos fortes. Logo em seguida, Vinícius pegou o microfone. Nós não estamos aqui por causa de um vídeo. Estamos aqui porque cada um de nós tem uma história que nunca foi ouvida. O Roberto Carlos foi só o espelho. A injustiça não começou com ele. Mas talvez, com ele, a gente consiga terminar. Foi então que o inesperado aconteceu. Roberto Carlos caminhou até o centro da praça. Não havia planejado falar. Mas ao olhar nos olhos daquele povo, o povo que ele sempre representou sem saber, algo o empurrou para frente. Quando eu era menino, minha mãe dizia: seja humilde mesmo quando tiver tudo, e seja forte mesmo quando não tiver nada. A voz era grave, mas suave. Eu vim pra Imbuia porque queria lembrar quem eu sou. E acabei lembrando quem somos todos nós. Gente que só quer respeito. Não estou aqui como ex-jogador. Estou aqui como homem, como filho de Dona Marieta, como brasileiro que sabe que silêncio demais mata por dentro. A praça irrompeu em aplausos, gritos, lágrimas. As câmeras de celulares tremiam. O momento estava registrado, e nada mais seria como antes. No quartel da Polícia Militar, Ariovaldo assistia à manifestação pela TV de um bar próximo. Estava paisana, camisa polo escura, boné e óculos escuros. Cada fala era uma punhalada. Cada aplauso, um julgamento. Ele apertava o copo de cerveja com tanta força que chegou a trincar. Um amigo se aproximou, sem saber de nada. Tão falando daquele caso do vídeo, né? Tomara que peguem esse policial aí. Merece se ferrar. Ariovaldo levantou e saiu sem pagar a conta. Pela primeira vez, ele se sentia observado como sempre observava os outros. O poder começava a escorrer pelas beiradas do seu uniforme. Agora não mais temido, mas questionado. Na madrugada, depois da marcha, Roberto Carlos voltou para casa exausto. Sentou na varanda, retirou as chuteiras e respirou fundo. O celular vibrou. Era uma mensagem de um antigo companheiro de seleção. Vi o vídeo. Tô contigo. O mundo precisa de mais jogadores como você fora do campo também. Ele sorriu. Não porque queria fama ou aplausos, mas porque sentia que, naquele dia, sua maior partida não foi contra a Argentina, nem no Santiago Bernabéu. Foi ali, naquela praça, olhando nos olhos de crianças que sonham, de mães que choram, de jovens que resistem. E, dessa vez, todos estavam jogando no mesmo time. O sol mal havia nascido quando os primeiros passos ecoaram nas ruas de Imbuia. Não era o barulho de sirenes, nem de carros acelerando na contramão. Era o som de passos determinados, de gente comum com cartazes nas mãos e esperança nos olhos. Era segunda-feira, mas parecia feriado. Imbuia estava se preparando para seu maior jogo. Na entrada do bairro, colada em um muro, uma faixa com letras vermelhas tremia com o vento. Hoje é dia de recomeçar. Justiça, respeito e paz. Na delegacia local, o silêncio era constrangedor. Ariovaldo, suspenso temporariamente após uma investigação interna aberta por pressão popular, esvaziava sua gaveta com as mãos trêmulas. Cada papel, cada documento jogado ali nos últimos anos, agora parecia um fardo. Um aviso de que seu tempo de intocável havia acabado. Do lado de fora, um grupo de repórteres esperava com microfones em punho.
Mas ele escapou pelos fundos, cabisbaixo. Ninguém o aplaudia. Ninguém pedia autógrafo. Ninguém mais tinha medo. Enquanto isso, em um galpão comunitário no centro de Imbuia, um evento inesperado acontecia. Roberto Carlos organizava o primeiro jogo da virada, uma partida aberta, com crianças, jovens e até idosos. Não havia divisão de camisa, nem regra rígida. O único critério era simples: jogar com respeito. Pedro, o menino da câmera, foi escolhido como capitão de um dos times. Ele usava uma camisa que Vinícius havia customizado com tinta preta. Ver, ouvir, agir. Roberto estava no meio do campo, sorrindo como se fosse final de Copa. Não por estar cercado de flashes ou aplausos, mas por ver que, finalmente, as pessoas ocupavam aquele espaço com orgulho, sem medo. As crianças corriam, riam, caíam e levantavam. Mães batiam palmas. Donos de barracas vendiam água e picolé. Até Dona Marlene, com sua panela de milho, montou uma barraca improvisada ao lado da trave feita de bambu. Tudo era simples. Mas havia algo sagrado naquele momento: a recuperação de um lugar onde antes só existia silêncio e opressão. Enquanto a bola rolava, Vinícius recebeu uma ligação inesperada de um jornalista de um canal nacional. Seu irmão é o menino que gravou o vídeo do Roberto Carlos, certo? Sim, senhor. Vamos fazer uma reportagem. Não só sobre o vídeo, mas sobre o bairro. Sobre a transformação. Transformação essa que começou com coragem, respondeu Vinícius. Não foi com raiva. Foi com uma câmera e um drible. Às 15 horas, quando o jogo terminou com empate e gargalhadas, Roberto Carlos pediu o microfone emprestado de um vendedor de açaí. Hoje não ganhamos uma partida. Ganhamos a liberdade de sonhar de novo. Esse campo, essas ruas, esse povo, tudo isso vale mais que qualquer taça que já levantei na Europa. E se você, criança, está me ouvindo agora, nunca pense que não pode mudar o mundo. Eu acreditei num chute. Pedro acreditou num vídeo. E veja onde estamos. As palmas ecoaram como gol em final de campeonato. E então, uma surpresa. Pedro entregou a Roberto Carlos um presente, uma camisa do Imbuiense Atlético, o time de bairro desativado havia anos. A gente quer fundar de novo. Com seu nome. Roberto sorriu largo. Pegou a camisa, a vestiu ali mesmo. Então que comece a nova temporada. Na noite daquele mesmo dia, as imagens do jogo da virada tomaram conta da TV. Não como denúncia, mas como celebração. Canais antes alheios mostravam sorrisos, gols engraçados, abraços entre crianças e idosos. A narrativa havia mudado. Imbuia não era mais só o bairro da violência. Era o bairro da reação. Dias depois, o comandante da Polícia Militar anunciou a remoção definitiva de Ariovaldo. Mas o mais surpreendente veio depois: a implementação de um novo programa de policiamento comunitário, com câmeras corporais obrigatórias e ouvidoria cidadã. Tudo isso, segundo nota oficial, motivados pela mobilização de Imbuia. Em resposta, moradores organizaram uma faixa e colocaram no muro da escola. Obrigado, Roberto. Mas a bola agora é nossa. Roberto Carlos, dias depois, se preparava para deixar a cidade. A mala era pequena, a despedida silenciosa. Mas antes de ir, passou no campinho. Pedro estava lá, treinando cobranças de falta com outros meninos. Roberto chegou por trás e disse: "Já tá melhor que eu naquela falta contra a França." Pedro riu. Abraçou Roberto. "Obrigado por tudo." "Não, moleque. Obrigado por não ter parado de gravar." Na rodoviária, poucas pessoas reconheceram Roberto. Mas uma senhora com lenço colorido se aproximou e disse: "Você jogou o melhor jogo da sua vida aqui." Roberto sorriu. "E ganhei." O ônibus partiu. E, em cada esquina de Imbuia, uma nova história começou a ser escrita. Não sobre o passado, mas sobre o futuro.